Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e, como em todas as semanas, hoje estamos aqui novamente para o In Memoriam, nosso programa que celebra grandes nomes do nosso cenário artístico que, infelizmente, já faleceram. Hoje vamos falar de um ator que atualmente podemos rever na novela Mulheres de Areia e que marcou neste e em muitos outros trabalhos. Carlos Zara. Antes de falarmos sobre Carlos Zara, eu peço a vocês, como peço sempre, que quem não for ainda inscrito no nosso canal, que se inscreva. Deixe aqui embaixo o seu comentário, sua sugestão, seu elogio, sua crítica. Compartilhe os nossos vídeos com outros interessados pelos temas que nós abordamos. Deixe o seu like e também ative no sininho as notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos quando eles entrarem no ar. Toda semana tem geralmente 5, né? Um todo dia de segunda a sexta. E às segundas à noite, ao vivo às 20 horas, nós temos o Ligados na TV, que é o nosso podcast. Quem não assistiu ainda está convidado a conferir e quem já assistiu que continue nos acompanhando aí nessa nova empreitada. E mais vem por aí. Carlos Zara se chamava Antônio Carlos Zaratini. Ele nasceu na cidade de Campinas no dia 14 de fevereiro de 1930 e faleceu aqui na capital de São Paulo no dia 11 de dezembro de 2002. Portanto, com 72 anos de idade. E eu confesso que na época eu já era grande, né? Não era maior, como a gente fala, mas eu já era grande, era quase de maior, estava quase na maioridade. E eu confesso que na época me impressionou saber que o Carlos Zara tinha só 72 anos. Porque pelo tanto de coisas que ele havia feito, né? Eu naquela ocasião já acompanhava o assunto teledramaturgia, já estudava, lia coisas, enfim, e eu tinha uma noção de que o Carlos Zara era uma figura não só muito importante, muito celebrada, mas que tinha feito muita coisa. Então, quando surgiram as notícias do falecimento dele, que ele tinha só 72 anos, eu fiquei surpreso, achei que fosse um pouco mais naquele momento, né? Mas realmente 72 anos, nasceu em 30 e se mudou para São Paulo no final dos anos 40 para ingressar na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, estudar engenharia, que foi o curso no qual ele se formou. Era engenheiro civil também, o Carlos Zara. E durante as décadas de 50 e 60 até, a gente pode dizer, ele foi se dividindo entre a vida de engenheiro, com trabalhos nesse sentido, e a vida artística. Filho de Dona Anita e seu Ricardo, irmão de outro Ricardo, né? Ricardo Zaratini Filho, que é o pai do nosso político aqui, ainda bastante atuante, o Carlos Zaratini, né? Carlos Zara iniciou a sua vida artística quando começou a fazer esse curso de engenharia aqui em São Paulo. Ele conheceu grandes nomes do teatro já àquela altura, como Paulo Autran, Adolfo Celi, Zimbinski, Tônia Carreiro, como Chagas, enfim, e ao lado da irmã de Paulo Autran, Eni Autran, ele ingressou não só na época no grupo de teatro da Poli, né, como também fez a sua estreia profissional numa peça chamada Fora da Barra. E na mesma época também, né, dependendo do registro, a gente encontra que a vida profissionalmente falando do Carlos Zara no teatro foi numa outra peça intitulada Cama para Três. Além dessas, nos anos 50, atuando inclusive no Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, aqui em São Paulo, Carlos Zara participou de espetáculos como Chá e Simpatia, de Robert Anderson, que tem versão para o cinema, né? E de O Panorama Visto da Ponte, do Arthur Miller, que também tem uma versão para o cinema feita aí por essa mesma época, década de 50, virando para 60. Já nos primeiros anos da carreira de ator, Carlos Zara ingressou na televisão, que também havia acabado de começar. Então ele foi um artista que, a exemplo de outros da mesma geração, né, Lima Duarte, Laura Cardoso, Fernando Baleroni, Dionísio Azevedo, Flora Geni, enfim, foi um artista que acompanhou o início e o desenrolar, o firmamento, digamos assim, né, da televisão no Brasil, a partir dos anos 50, quando ele lá já estava. Participou de teleteatros na TV Tupi e
foi um grande nome da dramaturgia da TV Record na década de 50, com muitos teleteatros e também novelas feitas em 2 ou 3 capítulos por semana, como era a norma daquele momento. Depois, no começo dos anos 60, Carlos Zara trocou a TV Record pela TV Excelsior. E lá foi um dos profissionais mais ativos e mais destacados também como diretor nos teleteatros e nas novelas da casa, inclusive as novelas diárias. Lá ele fez Aqueles que Dizem Amar-se, que foi a segunda novela diária, fez Folhas ao Vento, do Ciro Bassini, que é uma novela que ele já havia feito na TV Record e teve ali a mesma companheira de cena, Arlete Montenegro. Fez também na TV Excelsior Vidas Cruzadas, da Ivani Ribeiro, um pouquinho antes da mesma autora, Onde Nasce a Ilusão. E esteve também, por exemplo, em O Tempo e o Vento, no papel do Capitão Rodrigo. Esteve em As Minas de Prata, foi o Molina, que é um personagem de mau caráter ali da história, e participou de Os Estranhos, participou de 10 Vidas no papel do Tiradentes. Quase todas essas novelas são de um grande ciclo desenvolvido pela Ivani Ribeiro. Esteve em Os Diabólicos, de Teixeira Filho, tudo isso entre 1964 e 1970. Mas a emissora fechou as portas em 1970 e Carlos Zara ingressou no elenco da TV Tupi novamente, a essa altura já como a novela, como a grande vedete da televisão, embora o teleteatro ainda existisse, e ele chegou a dirigir no Estúdio A, na TV Tupi, algumas das peças. No setor de novela, ao longo de toda a década de 70 na TV Tupi, Carlos Zara atuando e ou dirigindo, muitas vezes ele foi diretor também e chegou a ser o diretor-geral das novelas da TV Tupi, uma coisa semelhante ao Daniel Filho na TV Globo na mesma época. Carlos Zara participou de As Bruxas, de O Meu Pé de Laranja Lima, também participou de A Barba Azul, em 1974, ele fazia o papel do professor Fábio, com a Eva Vilma de Jô. Depois na Globo essa novela foi feita com o nome de A Gata Comeu, com Nuno Leal Maia e Cristiane Torlone. Participou de O Julgamento, baseada em Dostoiévski, no papel do Dimas. Foi o Ricardo de Um Dia o Amor, do Teixeira Filho, com a Maria Estela. E claro que nós não podemos deixar de destacar, em 1973, ele ter sido o Marcos na primeira versão de Mulheres de Areia, da Ivani Ribeiro, com a Eva Vilma de Ruth e Raquel, as duas irmãs gêmeas que disputam o amor desse rapaz. Ainda na TV Tupi, o ator participou, já no final da trajetória da emissora, em 1980, ele teria um papel como ator e seria o diretor-geral, o chefe do projeto de uma novela chamada Maria Nazaré, que teria o cangaço como o centro do seu enredo, mas esse projeto não saiu do papel. Em 1979, Carlos Zara fez o seu primeiro trabalho na TV Globo, César Reis, o vilão de Pai Herói, novela da Janete Claire. E depois do fim definitivo da TV Tupi, em 1980, ele já ingressou na TV Globo fazendo uma novela das 6 chamada Marina, e seguiu nela até o seu falecimento em 2002, emendando vários trabalhos, e lá chegou a dirigir também. Dirigiu a novela O Amor é Nosso, dirigiu Caso Especial, Domingo em Família, em 1983, que foi exibido na Quarta Nobre. E entre os muitos trabalhos dele como ator, nessa nova fase na TV Globo, nós podemos destacar Baila Comigo, no papel de Caio, em 1981, Jaime, de Elas por Elas, em 1982, as suas participações em Champagne e Transas e Caretas, entre 83 e 84. Carlos Zara também esteve presente no elenco de Direito de Amar, o Dr. Jorge Ramos, em 1987. Foi o Ricardo de Pádua em Sassaricando, do Silvio de Abreu, entre 87 e 88. Jordão em Lua Cheia de Amor, de 90 para 91. O Zé Pedro de Mulheres de Areia, que podemos acompanhar agora na edição especial, 93, ele que voltava tendo integrado a primeira versão. Vamos falar um pouco mais disso nas nossas curiosidades da TV, aguardem. E também, ao longo dos anos 90, Carlos Zara participou de Cara e Coroa, no papel do seu antenor,
essa novela que é do Antônio Calmon, entre 95 e 96, o Antenor Alcântara Prates, que era o pai do mocinho e do vilão da história, o Miguel, o Vitor Fasano, e o Mauro, o Miguel Falabella, né? O ator também esteve no seu último trabalho, inclusive, né, na série Mulher, exibida entre 98 e 2000. Ali ele repetia a relação da vida real de marido de Eva Vilma, né? Ela interpretava a doutora Marta e ele era o Otávio. Nessa série que é desenvolvida pelo Daniel Filho, pelo Antônio Calmon e também pelo próprio Boni, o chefe da casa por tantos anos. Carlos Zara, além de ser um ator muito conhecido, saudado, né? Ele, quando faleceu, havia acabado de ser visto na novela Por Amor, que estava em reprise no papel de um juiz, no caso do Nando, acusado de ser traficante de drogas, né? Nando, que era o Eduardo Moscovis. Carlos Zara precisa ser mais reconhecido, não só como ator, isso sempre foi, né? Mas como um profissional importante para o estabelecimento da dramaturgia no país, inclusive na defesa do espaço para o ator brasileiro contra a invasão dos enlatados nos anos 60, que custavam mais barato, precisavam apenas de ser dublados, né? E houve um movimento dos atores contra os horários de novela, por exemplo, serem excluídos para que fossem colocados enlatados no lugar. E o Carlos Zara foi uma das figuras líderes desse processo, ele já ocupando cargos maiores e não só como ator nas emissoras. Então, uma pessoa de consciência de classe, de consciência política, um colega muito saudado pelos que trabalharam com ele, e esse aspecto do Zara diretor, do Zara chefe, por assim dizer, precisa ser mais exaltado, na minha modesta opinião. Quando faleceu, Carlos Zara havia diminuído um pouco o ritmo do seu trabalho na televisão, embora participasse de Mulher, mas era uma série semanal, né? Porque nos últimos anos da sua vida ele infelizmente enfrentou problemas de saúde que contribuíram, claro, ao se agravarem para o seu falecimento. Até anotei aqui para não falar o nome da doença erradamente. Carlos Zara foi diagnosticado com polineurite inflamatória crônica, que é uma doença que acabava prejudicando um pouco os movimentos dele, especialmente andar, né, e se manter em pé por muito tempo, enfim. Então, nos trabalhos do Carlos Zara nos anos 90, é comum que a gente o veja com o apoio de uma bengala em cena, em todos ou quase todos eles, né? E, quando faleceu, Carlos Zara foi internado, ele já havia sido diagnosticado com câncer de esôfago, que tratava na ocasião, ali naquele começo dos anos 2000, teve falência múltipla dos órgãos e insuficiência respiratória, e aí, infelizmente, faleceu. Carlos Zara, grande nome da nossa teledramaturgia, também do nosso teatro, do nosso cinema, uma figura que tem um valor que deve ser sempre resgatado. E que bom que trabalhos como o Zé Pedro, o Jaime, o Jordão, o César Reis, enfim, estejam aí preservados para que a gente possa acompanhar o talento deste grande artista. Em memória, semana que vem está de volta. Um abraço para você, obrigado pela sua audiência. Tchau.